gente vai apresentar hoje aqui é que não são só as células, mas sim, as células seriam, né, os soldados de um exército. E o que seria do exército sem os seus soldados? Mas o que vem então a ser o sistema imunológico? Estou vendo tudo. Pode clicar de novo. Né? O que vocês acham que, né, que fazem parte? São as células, que mais? Existem, né, diversas situações, né, não são só as células que protegem a gente. Por exemplo, quando a gente vai lá no bandejão, eu vejo um monte de gente lá, não, essa bandeja aqui não, né, vou pegar essa aqui de baixo, que essa aqui tá melhorzinha, né, o pessoal fica ali escolhendo a bandeja. Mas, né, vou dar uma ajuda para vocês. Existem substâncias que o nosso corpo produz que também vai proteger a gente, não são só as células. Então, uma das substâncias que matam as células e não deixa qualquer micro-organismo, qualquer agente invasor, né, afinal, o sistema imunológico, ele vai servir para isso, para proteger a gente. Então, a gente vai ter esse arsenal, né, que são as células e também um monte de substâncias que o nosso corpo produz. E uma delas, que é fatal, né, que é o suco gástrico. Então, qualquer coisa que esteja ali naquela bandeja ou na comida, quando essa comida chegar lá no suco gástrico extremamente ácido, quem já teve azia aqui? Sabe que queima, né? Então, esse pH é mortal para as células, então não vai ter bactéria, né, que sobreviva a isso. Bactéria, protozoário e vírus. Vírus são células? Os vírus não são células. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Deixa eu continuar aqui. Então, o sistema imunológico vai ser um conjunto, vai ter células, vão ter órgãos onde essas células vão estar concentradas, né? Então, como o sistema imunológico vai proteger a gente contra agentes invasores, quais são os órgãos que vão estar enriquecidos de células de defesa? Qual é a porta de entrada? A boca. Então, alimento, água. Então, toda essa estrutura da faringe que vai da garganta, né? As vias aéreas também, né? O sistema respiratório e continuando também o sistema digestório. Todos esses órgãos vão ter ao longo deles, né, uma concentração, né, de células que vão proteger a gente e vão atuar, porque justamente é a porta de entrada. Então, se é a porta de entrada, tem que ter ali os sentinelas para proteger. Tá? Então, vai ter célula, vão ter órgãos, vão ter estruturas. E o que é a doença? Então, qualquer condição anormal que afeta negativamente o organismo. Então, pode ser causada por agentes externos. Quem pode me dizer um agente externo que causa doença? Que a gente vai chamar de patógeno. Então, o patógeno poderia ser vírus, né? Poderiam ser bactérias, protozoários, vermes, né? Esses são os agentes infecciosos. Porém, às vezes a gente fica doente mesmo sem o agente invasor, né? Que poderia ser o quê? Uma disfunção, né? Por exemplo, um câncer. O câncer, o que é um câncer? É uma célula, né? E a célula, toda célula, ela passa por um ciclo de vida, né? Ela cresce, se reproduz, né? E algumas células, quando elas crescem e se reproduzem, elas não param mais de se reproduzir. E aí a gente tem o câncer. Então, o nosso sistema imunológico também vai proteger a gente dessa célula nossa que ficou, né, saiu do padrão, né? Então, eu vou apresentar os patógenos primeiro, depois a gente vê as disfunções. Então, os patógenos, né, os vírus não são células, tá? Os vírus a gente pode montar e desmontar no laboratório. Por quê? É uma cápsula de proteína. E qual a particularidade dos vírus? Eles têm um material genético lá dentro. Então, os vírus, fora da célula, ele não é nada de quê? Porque se ele tem uma cápsula de proteína, como é que ele vai sintetizar essa proteína se ele não tem as estruturas, né, necessárias para sintetizar essa proteína? Por isso, os vírus, eles são parasitas obrigatórios. Eles têm que invadir uma célula
para aproveitar todas aquelas estruturas celulares. Vocês já estão estudando, né? Qual é a professora de vocês, de biologia? Adriana. Então vocês já estão vendo o quê? Citoplasma, né? Qual a estrutura da célula onde ocorre a síntese de proteína? Muito bem, ribossomos, né? Então, lá nos ribossomos que as proteínas vão ser produzidas. Então o vírus, ele utiliza o ribossomo da célula para poder montar a cápsula dele. Então, na verdade, as células montam os vírus. Márcia, posso só fazer um parênteses nesse? Olha só, olhando para aqueles desenhos ali, a gente já consegue, né, imaginar alguns componentes do nosso jogo. Vocês têm que ter a mente aberta. Tudo que ela está fazendo, vocês têm que estar raciocinando. O nome do jogo que a gente quer criar, a Regina já tinha dado uma sugestão, Imunogame. Tá? Então, assim, existem vários tipos de cápsulas, vários tipos. Vocês estão entendendo que dá para vocês viajarem na criatividade, nas possibilidades, e as portas de entradas, né? Para tudo quanto é tipo de célula. Até bactéria, gente, fica doente. Ela tem virose. Tá? Ela tem virose também. Tá ali, ó, bacteriófago. Aquele ali, vejam como os vírus são pequenininhos, né? Porque uma bactéria, lembra daquelas células que vocês viram lá no laboratório de biologia, né? As células da mucosa? Bactéria é 100 vezes menor do que aquilo. E os vírus, né? Existem vírus para as bactérias, tá? Então aí, gripe é exemplo, né, de virose. Por que a gente tem que ficar tomando vacina todo ano para se proteger da gripe? E algumas outras viroses a gente, né, toma uma vacina só e tá tranquilo. Por exemplo, febre amarela, a gente toma uma vacina só e tá tranquilo. Agora dengue, né, nem vacina tem ainda. Né? Gripe todo ano a gente tem que tomar. Né? Porque alguns vírus, né, algumas doenças têm vários tipos de vírus, né, e eles sofrem muita mutação. Então todo ano a gente tem um vírus da gripe mutante, né, que sofre mutação. Então herpes, né, eu tenho herpes, mas dá para tratar, dá para controlar. Tá? Poliomielite também, exemplo, tudo isso é exemplo de virose. Cachumba, e ali a rubéola, né, tem catapora, né? Bom, aí a gente já entra em organismos celulares. Aí esses aí, né, bactérias, vejam, tem vários tipos, né, vários formatos de bactérias. Aquelas ali, né, aquelas bolinhas ali são os cocos. Outras têm um formato, né, parece um comprimidinho, né, um comprimido. Então, isso aí dá para vocês brincarem também. Então, hanseníase, sífilis, né? Sífilis já é a doença sexualmente transmissível. A cólera é aquela que dá uma diarreia e quando, né, tem surto de cólera, né, geralmente água e alimentos contaminados. Então, isso são em regiões, né, com pouco saneamento e aí muita gente morre, porque não é uma diarreiazinha, né? Simplesmente, né, sai líquido do teu corpo sem parar. E aí a pessoa morre de desidratação, tá? Então cólera é extremamente perigoso. E tuberculose, né, que é outra, junto com a sífilis, né? Essas doenças são as que mais crescem. Qual o tratamento para, né, como é que a gente cura bactéria, né, bacteriose? Geralmente antibiótico. E aí é que está o problema, né? São, né, essas doenças aí, hanseníase, sífilis, são doenças que você vai tratar com antibióticos e leva um bom tempo para que a população de bactéria, né, seja eliminada do teu organismo. E esse que é o problema, né? As pessoas param de fazer o tratamento, param de tomar o antibiótico, até porque, no caso da tuberculose, os antibióticos têm efeitos, né, colaterais fortes. Os sintomas desaparecem. Em 15 dias a pessoa começa a tomar antibiótico, o sintoma desaparece. Porém, a bactéria ainda está lá. São bactérias bem resistentes. E a pessoa para de tomar antibiótico. Aí o que vai acontecer? Aquelas bactérias, justamente as bactérias que não morreram nas primeiras doses de antibiótico, são as mais resistentes. E são essas que vão ficar.
Aí a pessoa para de tomar antibiótico, são essas que vão se reproduzir. Por isso que está, né, cada vez mais difícil, né, encontrar novos antibióticos para tratar essas doenças. Os protozoários, né, eles vivem na água, a maioria vive na água, e são células diferentes das bactérias, que já são células como as nossas, que têm a membrana nuclear. Como é que a gente chama essas células? Eucariontes. Muito bem. Adriana, parabéns. Aí a gente tem a amebise, que a gente pode encontrar, né, ameba em água e alimentos contaminados. Então, quando a gente está ali com uma dorzinha de barriga, pode ser. Tá? Lavar a mão. A doença de Chagas, né, ela é transmitida ali, aquele inseto ali, é tipo um besourinho, um percevejo, tá? Não é mosquito, tá? Então a doença de Chagas é transmitida pela picada desse percevejo. Ele não é muito encontrado aqui na nossa região, não. Porém, né, se a gente consome um açaí onde tem a presença desse percevejo, né, quando o açaí ele é triturado e tiver o percevejo ali junto, né, as fezes desse percevejo é que contém, né, o protozoário. E aí a gente pode pegar, né, adquirir esses protozoários consumindo açaí, caldo de cana, onde ele tiver e for triturado junto. Tá? Leishmaniose teve um caso aqui, mas não foi essa tegumentar não, foi uma visceral, ou seja, imagine essas feridas, né, dentro, né, nos seus órgãos, né, comendo as suas vísceras. Então, a leishmaniose, ela é transmitida pela picada é tipo uma mosquinha, sabe aquelas mosquinhas de banheiro? Né, elas são muito parecidas com aquilo. Tá? Não chega a ser um mosquito, não. E os cachorros, eles podem ser hospedeiros, né? Então, teve caso aqui no Camaristameia, da leishmaniose visceral. E a malária, ela é mais endêmica na região norte, tá? Então, aqui mas é só dando um exemplo de protozooses. E os fungos, a maioria conhece as micoses, né? Frieira, fungo, como todo organismo, gosta de umidade. Então, não secar o pé, pode aparecer aí, né, os fungos e dar aquela feridinha. Então, o tratamento é o quê? Secar. Tá? Manicure pode dar esse fungo da unha, que a gente chama de tinha, tá? Dá essa micose de unha. O sapinho, tá? Que é a candidíase, tá? Então tem a candidíase também, né? Genital. E aí a candidíase, ela não necessariamente é transmitida sexualmente, tá? Ela pode ser uma disfunção do organismo, uma alteração no pH das secreções, né? Vaginais. E esse fungo que já existe na flora vaginal, ele pode simplesmente, encontrando condições ideais, ele pode se reproduzir bastante. E a gente tem a candidíase ali, né? Agora, acontece muito em bebê, né? Que a gente fica beijando e o bebê tem o sistema imunológico ainda em desenvolvimento e isso pode... Caramba, tô falando pra caramba, vai demorar dessa. Não, vai lá. E a mais comum, que é o pano branco, que são aquelas manchinhas difíceis de tratar, Bessa, tá? Que vem do couro cabeludo, tá? Então tem que usar shampoo, né, apropriado para poder controlar o pano branco. É difícil, é bem difícil de tratar isso aí. Licença, esse pano branco, ela é a mais comum de todas? É que a gente vê mais. Das micoses, né? O pessoal fala, é micose de praia, né? Porque ela gosta de umidade, né? Mas é um fungo que está no couro cabeludo. Eu tenho 3 irmãos, 3 têm. Então tem que shampoo com cetoconazol, aquele Head & Shoulders, ou qualquer shampoo genérico com cetoconazol. Tá? E persistir. Também tem pomadinha para passar com cetoconazol. Tá? E os vermes?
Os vermes, né? A maioria, os ovinhos saem pelas fezes, então, obviamente, né? Regiões que não tem saneamento e essas fezes vão acabar contaminando a água. Aí o pessoal usa essa água para regar o alimento. A gente vai lá, come aquela frutinha, né? Sem lavar. E ali pode ter ovinhos desses vermes. Com aquela prova na feira, no mercado. Muito comum. Né? Na praia, o bicho geográfico. Tá? É uma larvazinha desse verme, né? Mas aí, nesse caso aí dos vermes, são os mais fáceis de tratar. Tomou vermífugo, acabou. Né? E tem um que é a oxirose, né? Ela é um verminho pequenininho, e se alastra muito. E aí, a fêmea, quando ela sai, né? Aí fica um monte dessas larvinhas, né? Em volta do ânus. Aí a criança, né? Acontece muito com criança, porque geralmente é a criança que se infesta levando esses ovos, não lava a mão, aí se infesta, né? Colocando esses ovos para dentro. E aí dá aquela coceira, uma coceira absurda quando essas larvinhas saem, principalmente de noite. As disfunções, então, a gente vai falar de problemas do sistema imunológico, né? Não necessariamente relacionado a agente invasor. Então, o sistema imunológico, tudo que ele encontrar de estranho, ele vai combater. Então, a gente viu aí os patógenos. Só que a gente tem que entender como que o sistema funciona, o sistema imunológico funciona. Nós somos feitos de células, mas todas as células são feitas de moléculas, inclusive os vírus, que tem a cápsula também formada por moléculas. Então, a comunicação do sistema imunológico, como que ele vai detectar o que está errado? Quando ele não encontrar uma molécula que é comum no nosso corpo. Se ele encontrar uma molécula estranha, tipo a proteína da cápsula do vírus, não existe no nosso corpo. Então, ele detectou aquela proteína estranha, ele vai acionar o sistema imunológico. Né? As proteínas que estão na membrana lá da bactéria ou do protozoário, ou então daqueles vermes. Então, células nossas, né, vão liberar substâncias para matar aquele, se for um verme, né? Imagina células tendo que matar verme. Né? Então, elas liberam substâncias que vão matar aquele verme. Né? Por isso que a gente está aqui, né, feliz, sem se preocupar aí se o bandejão ali estava limpinho ou não. A gente, né, o nosso sistema imunológico dá conta. Né? Agora, se for célula, né, uma bactéria, aí é de igual para igual, as nossas células de defesa vão fagocitar. Ou seja, como se elas se fossem alimentar e destruir aquela célula ali. Tá? Então, no caso do câncer, não é provocado por agente invasor, é aquela célula que se modificou. Então, o sistema imunológico detecta isso. Opa, essa célula está estranha. Então, qualquer coisa estranha no nosso corpo, o sistema imunológico vai lá. E, gente, a gente produz células cancerosas desde o dia que a gente nasce. Porque o nosso sistema, né, o nosso corpo está o tempo todo produzindo novas células, renovando o corpo. Então, toda vez que uma célula se multiplica, ela não tem que copiar o DNA? Toda vez que ela precisa copiar o DNA, pode haver falhas ali. E isso pode provocar um câncer. Então, por que a gente não fica com câncer? Porque a gente tem células de defesa que vão destruir essa célula cancerosa antes daquele câncer se alastrar. Tá? Então, é o tempo todo. As doenças autoimunes, lúpus, essas doenças autoimunes é o seguinte, né? Por algum motivo, o corpo não reconhece mais as nossas células. E aí eles atacam as nossas células. Né? Atacam os rins, atacam a pele. Né? Então, as doenças autoimunes são essas falhas na hora de reconhecer a célula, uma célula nossa, como uma legítima célula nossa. Ele não consegue reconhecer. E aí aciona o sistema imunológico para atacar aquela célula do próprio corpo. Né? Então ali dei 3 exemplos: lúpus, artrite reumatoide. Então ali, né, tem uma membrana que envolve, né, as articulações, e aí não reconhece e ataca essa membrana, por isso que causa essas deformidades. E o hipotiroidismo quando ataca a tireoide. Né?
Outra forma também, outra disfunção, são as alergias, é uma hipersensibilidade, né? Como eu falei para vocês, as nossas vias aéreas são a porta de entrada, né? Então existem alguns patógenos, né? Ou poeira, né? Então essas vias aéreas, ela não tem um muco, não tem um muco que evita que a gente fique ressecado. Então esse muco tem um monte de substâncias ali que matam os patógenos. E quando, né, alguma substância causa uma hipersensibilidade, há um excesso de produção de muco e há um inchaço daquelas regiões. Então isso pode até provocar, né, um inchaço. Imagina a glote ficando inchada, você pode até, né, o tecido ali fechar a entrada do ar. E outra maneira também, no caso aqui não é uma disfunção, mas é uma área que está sendo muito estudada, né? Que são os casos dos órgãos transplantados. Então imagina, se o sistema imunológico, né, ele ataca tudo aquilo que não faz parte do corpo, imagina colocar o órgão de outra pessoa em você. É lógico que o sistema imunológico vai ser acionado. E ele vai o quê? Fazer de tudo para destruir aquele órgão novo. Então, por isso que a pessoa transplantada, ela tem que tomar supressores, imunossupressores, para evitar esse arsenal do sistema imunológico, para evitar que o sistema imunológico ataque esse órgão novo. Tá? Bom, só para ficar, né, de forma didática, a gente divide a imunologia, né, em duas áreas, vamos dizer assim. A inata, né, ou... A inata, né, é aquela imunidade que a gente não precisa entrar em contato com o patógeno, a gente já nasce com ela, né? E por isso que ela é chamada inespecífica. Por quê? Como a gente já nasce com ela, ela vai atacar, né, o agente invasor da mesma maneira que ela está com o vírus, que ela está com uma bactéria, tudo da mesma maneira, tá? Ela não precisa ter nenhuma sutileza, nenhuma arma especial para destruir aquele agente invasor, tá? Já a imunidade adaptativa, aí não. Essas aí são as especialistas. Elas precisam conhecer aquele agente invasor. Depois que elas conheceram, aí elas são certeiras. Elas vão produzir uma toxina certeira e aí não tem chance, né? É assim que a gente mantém a nossa saúde. A gente o tempo todo está em contato com esses agentes invasores. E a imunidade adaptativa está mantendo a nossa saúde, né, em dia, né? A gente fica doente poucas vezes por ano. Tá? Por isso que ela é específica, mas o problema dela é que ela precisa entrar em contato com o patógeno, com o agente invasor, ela precisa conhecer primeiro, tá? Bom, a inata, a gente tem as barreiras. O que seriam as barreiras? Né? Antes da gente permitir que um agente invasor entre no nosso corpo, né, a gente vai ter essas barreiras aí para impedir, né, que o patógeno entre. Então, qual é a grande barreira que a gente impede que o patógeno entre? A pele. A inflamação vai ser, se as barreiras falharem, aí a gente vai ter uma segunda resposta, que é a inflamação. Então, quando a gente tem uma inflamação, é porque o nosso sistema imunológico está funcionando, tá? Não é um sinal ruim. Só é ruim se aquilo ficar por mais de 6 meses, aí está sendo crônico. Tá? Geralmente, Onde a inflamação... a febre entra aí? Então, na inflamação. Ela é um dos sintomas da resposta imunológica, tá? Porque precisa, a inflamação, né? Não sei se vai dar tempo de falar, mas isso até, qualquer dúvida que vocês tiverem depois, né? A gente pode me procurar lá no laboratório, que aí eu posso entrar mais em detalhes. É porque se eu fosse falar da inflamação aqui, agora a gente vai levar um tempo, tá? Que aí eu vou ter que falar de todos os sintomas, são 5 sintomas do processo inflamatório, um arsenal de células, né? Cada uma ali cumprindo a sua função. Aí eu vou ter que falar da diapedese,
que são as células que estão no sangue, e elas saem do sangue para ir para o local lá da inflamação. Tá? Então, isso é pano para manga. Cada coisa ali é muito para se falar. Vamos lá. E a adaptativa, né? Estariam, então, como ele é específica, que células são essas que reconhecem o agente invasor e criam, né, uma arma para eles? São os linfócitos. É um tipo de glóbulo branco, mas não são aqueles leucócitos. A gente vai ver um monte de glóbulos brancos da imunidade inata, mas esses aqui, os linfócitos B e T, são dois, eles são aqueles que são certeiros. A imunidade inata, então, que barreiras seriam essas? Temos as barreiras físicas e as barreiras químicas. Barreira física, pele. A pele, tanto que reveste a gente por fora, como essa pele fininha que a gente chama de mucosa, que reveste a gente por dentro. Tá? Então, né, como eu falei, as mucosas vão estar presentes justamente na porta de entrada. Então, sistema respiratório e sistema digestório. A lágrima contém, né, uma substância que ela provoca a lise, a quebra, a destruição das bactérias. O suor ele é ácido. Então, os organismos, eles geralmente vivem em pH próximo do neutro. Então, esses extremos, ou muito alcalino ou muito ácido, é mortal para os micro-organismos. Então, o suor, tá, é também uma barreira química. E, como eu já falei, o suco gástrico. Então, ninguém precisa ir mais ficar preocupado, pode pegar qualquer bandeja lá. Viu, Rosa? Né? Tá tranquilo. E aí o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório, o que vai acontecer? Se as barreiras falharem, né, a gente vai ter que acionar as células. E aí, o que essas células fazem? O que elas vão fazer? Elas vão fagocitar. A Adriana já falou para vocês o que é o processo de fagocitose? Né? O que é? Você pode ter um vírus, uma bactéria, e aí as células, elas vão... Volta lá um pouquinho. As células vão emitir essas estruturas aqui, ó. Isso aqui são bactérias, tá? E olha aqui esses prolongamentos, né, que a célula de defesa emite, né, para capturar essas bactérias. Lá dentro da célula, essa bactéria, ou esse vírus, ou esse protozoário, vai ser totalmente digerido. Qual é a organela responsável pela digestão? É diferente. Lá dentro da célula, tem uma vesícula lá dentro da célula, então essa bactéria vai ser levada lá para dentro, e lá dentro De ricossomos. vai liberar os lisossomos. Pode ir. Agora, como que a célula, né, ela vai reconhecer que aquela, de todas as células do corpo, como é que ela reconhece que alguma célula é estranha? Tá, elas possuem, na membrana plasmática, lembra da membrana plasmática? Uma bicamada de fosfolipídio, um monte de proteína mergulhada, e aí algumas dessas proteínas estão associadas a glicídios, formando uma glicoproteína. Então, essas moléculas, né, que pertencem à célula, então elas vão funcionar como receptores, elas estão ali, ó, né, aquelas glicoproteínas formando glicocálice, né, estão ali, né, testando, vendo como é que está o meio externo. Então são esses receptores, né, que vão reconhecer, né, se o que está lá fora é estranho ou não. Se for estranho, é o patógeno. E essas células fagocitárias, a gente pode encontrar elas circulando, né, no sangue. Então isso também pode, né, pro game, todos, né, você pode botar uma fase lá do game, quando a célula quiser, né, se deslocar, ela vai usar a circulação sanguínea. Todas essas células, né, elas vão fagocitar, algumas vão morrer nessa batalha,
né? Por exemplo, aquela primeira ali, o neutrófilo, essa célula, ela dá vida pela gente. Ela dura umas 6 horas só. Elas vão lá e vão morrer. Elas sabem que elas vão morrer, mas elas vão lá e vão fagocitar aquele patógeno, tá? Todas essas aí são células fagocitárias e cada uma com a sua especificidade, tá? Os eosinófilos, né? Os basófilos vão entrar no processo de inflamação. Por que fica quente? Porque provoca, os basófilos vão liberar histamina. A histamina vai provocar um inchaço na região, uma vasodilatação. Por isso que onde está inflamado fica inchado e quente, tá? E os monócitos são células que estão no sangue, só que elas saem do sangue e vão para aquele local onde está havendo uma inflamação. Por exemplo, sei lá, né, pisou num prego. Então aquela região ali onde o prego entrou, essas células que estão no sangue circulando vão se dirigir para lá, tá? Aí esse monócito, quando ele sai do sangue e vai lá para a pele, né, onde o prego entrou, ele deixa de ser monócito e se transforma, ele cresce e se transforma no macrófago. Aí o macrófago, ele não vai morrer igual o neutrófilo, né? Ele tem uma vida maiorzinha, ele fagocita e ainda permanece vivo. O neutrófilo não, né? Ele fagocita e morre. Temos células dendríticas, tem esse nome, mas também é tudo fagocitária. Mas vejam, essas aí não estão mais no sangue, essas estão lá no tecido, onde está havendo a inflamação. E os mastócitos, eles vão ter uma função muito parecida com os basófilos. Diferentemente dos monócitos, que se transformam em macrófagos, né? O mastócito tem nada a ver com o basófilo. Eu só puxei a setinha ali porque eles vão ter funções muito parecidas, né? Estão relacionados a processos alérgicos também. E a imunidade adaptativa é aquela que eu falei para vocês que é certeira, né? Eita! Acho que eu não fiz a animação correta, né? O que é essa imunidade humoral? Nada mais é do que a famosa produção dos anticorpos. E o que são anticorpos? Anticorpos, né? Eu não fiz a animação correta. Os anticorpos, né? Eles são produzidos por aquelas células que eu falei para vocês da imunidade adaptativa, que são os linfócitos. Aí temos 2 tipos de linfócitos, o linfócito B e os linfócitos T. E também tem, né, aquela célula ali, natural killer, né, o próprio nome está dizendo, né, elas são assassinas por natureza. Qualquer coisinha errada, elas vão lá para destruir. Né? Então elas são certeiras, veja, da imunidade específica, da imunidade adaptativa. Assim que elas entram em contato com o patógeno e ela já consegue reconhecer que é um vírus ou então uma célula cancerosa, né, uma célula alterada, ela não pensa 2 vezes, ela vai lá e destrói. Por isso que elas são chamadas de assassinas por natureza, tá? E os famosos anticorpos, né? Essa é a principal função da vacina, né? A vacina, né? A gente tem 2 maneiras de produzir os anticorpos, né? Ou a gente fica doente, entra em contato com o vírus, com a bactéria e fica doente, ou então a gente, né, engana o corpo a produzir o linfócito. O linfócito B, ele só precisa saber, né, reconhecer um pedacinho daquele patógeno. E aí, esse pedacinho do patógeno a gente chama de antígeno.